Bom, começou neste sábado a reunião de cúpula do G20, que é considerado o principal fórum internacional de chefes de Estado, mas a edição de 2023 é marcada por algumas ausências importantes, como a do chinês Xi Jinping e do russo Vladimir Putin. A gente vai conversar sobre a reunião do G20 com o professor doutor em Relações Internacionais das Faculdades Rio Branco, Sidney Leite. Professor, bom dia para o senhor, obrigado pela participação aqui na Band News FM. Bom dia, Megali, bom dia, Débora, um grande prazer estar com vocês. Antes de mais nada, uma questão que suponho seja lateral. O Brasil vai assumir a presidência, do G20 nessa edição. Isso tem alguma relevância? Bem, esse é um processo de própria estrutura do G20, né? Durante um mandato de um ano, nós temos um revezamento entre os 19 países que compõem o G20 mais a União Europeia. Não é algo, digamos, circunstancial, isso faz parte da rotina do G20, o que é muito interessante para o Brasil, porque de fato o G20 é um fórum, hoje de chefes de estados, nem sempre foi assim, bastante relevante. Tanto que o ano que vem, essa reunião que estamos assistindo agora em Nova Delhi vai se realizar em novembro, na cidade do Rio de Janeiro. Bom, Xi Jinping não compareceu, não explicou por quê, né? E aí especula-se, as possíveis causas da ausência do líder chinês. Disputas diplomáticas com a Índia, uma tentativa de sinalizar ao mundo que ele considera outros fóruns, como o BRICS, mais importantes. Como é que o senhor vê uma reunião desse porte com a ausência do líder da segunda maior economia do mundo? Há um esvaziamento. Estamos falando da China, que juntamente com os Estados Unidos hoje tem um protagonismo nas relações internacionais como um todo, desde o seu aspecto econômico, do seu aspecto geopolítico. Lembremos também a ausência compreensiva, por conta de tudo que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia, a guerra do próprio Vladimir Putin. A Rússia também é um Estado que tem uma liderança importante, principalmente por conta da sua herança termonuclear da União Soviética. Então, há um esvaziamento, sem dúvida, principalmente por conta dessa decisão do líder chinês, que, como o Megali, você falou muito bem, tudo indica que ele vai, e a China, vão privilegiar outros fóruns, como o próprio BRICS, que acaba de ter aí uma grande vitória política para a China com a incorporação de novos estados. Professor, que oportunidades tem o Brasil, participando de mais um encontro internacional? A gente tem falado bastante sobre a projeção de uma nova imagem nas relações diplomáticas também do país, aqui do Brasil, com outras nações. Qual que é o papel do Brasil agora e que a gente pode trazer de positivo desse encontro também? Débora, um grande prazer estar conversando com você. Precisamos ter uma noção e uma dimensão muito cuidadosa, porque a gente corre o risco do que eu chamo de síndrome de águia de Haia. A gente pensar que tem um grande poder em todas as áreas de atuação do sistema internacional, usar isso como estratégia. É bom ter uma estratégia, mas essa estratégia ela também precisa ser analisada. Então, a gente corre um risco de fazer grandes apostas nesses fóruns de cooperação, desses fóruns multilaterais, e ter pouquíssimos ou nenhum resultado. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Eu aproveito a oportunidade de chamar a atenção. O discurso do presidente hoje, do presidente Lula, me pareceu correto. Nós temos protagonismo na questão ambiental. Aí nós jogamos o alto jogo, jogamos uma Copa do Mundo.
Agora, em relação a outros temas, a gente precisa ter cuidado de um certo ativismo, de achar que nós, Brasil, como ator das relações internacionais, somos decisivos em questões como guerras, nas relações entre as superpotências, né? Então, a oportunidade, ela está aberta, uma janela de oportunidade, um ano, a gente vai ter uma visibilidade para defender os nossos interesses, as nossas pautas prioritárias no âmbito da questão ambiental, né? Mas em termos de estratégia de política externa, eu jogaria muito mais nas questões regionais, como, por exemplo, o Mercosul. O regionalismo daria muito mais resultados, não só para o Brasil, mas para os nossos vizinhos, do que a gente ficar apostando em fóruns multilaterais cujos resultados são bastante duvidosos. Eu seria mais pragmático, eu seria mais realista. É muito interessante, né, idealizar o mundo, mas a realidade talvez nos coloque numa visão mais pragmática e podemos fazer da política externa fomentar o desenvolvimento do país e dos nossos vizinhos. Bom, então falemos um pouquinho do Mercosul. O presidente vai se encontrar com seu colega francês, Emmanuel Macron, numa reunião que deve tratar, deve ter como tema principal o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. A França é um dos países que mais resistem à liberalização do intercâmbio entre os dois blocos. Há a questão ambiental, ameaças de retaliação comercial dos europeus ao bloco sul-americano. O presidente tem a possibilidade de avançar alguns passos dessa negociação, nessa conversa com Macron, professor? Megali, excelente questão. Vamos torcer que sim, né? O Macron não tem a força política que teve há alguns anos atrás, né? Ele vive um forte desgaste interno, é provavelmente um dos presidentes mais impopulares da história da França, mas ele ainda tem um protagonismo interessante na União Europeia. Ele usa de uma forma um tanto quanto, eu diria, maquiavélica a questão ambiental para esconder uma forte fragilidade competitiva da agricultura francesa em relação à agricultura brasileira. Então, temos aí uma área cinzenta em que o nosso presidente pode negociar. Temos capital, temos força de negociação por conta não só da Amazônia, mas o Brasil tem outros biomas fundamentais, não é, para a questão ambiental. Então, eu reputo que essa é a questão mais importante da viagem. Não é? Exatamente a possibilidade de levar adiante um acordo entre o Mercosul e a União Europeia que vai, no médio e longo prazo, trazer muitos benefícios, não só para o Brasil, mas também para os demais países que compõem o Mercosul. Então, penso que desta reunião, o aspecto mais importante é se conseguirmos avançar nesse acordo, que vive um momento assim de letargia, né? Não é um bom momento para a cooperação internacional, né? Os Estados estão muito voltados para os seus próprios interesses, mas vamos torcer, com a habilidade que se espera do presidente, que ele tenha uma leitura realista e consiga avançar junto com o presidente francês nesse acordo que é tão importante para o Mercosul. Antes da gente encerrar, professor, dá tempo rapidinho da última pergunta. O presidente Lula tem sido criticado pela não atuação no sul do país, aqui no Brasil, né? Não ter sobrevoado o Rio Grande do Sul, enfim, ter embarcado para essa viagem a Nova Delhi para participar da cúpula do G20. Inclusive, há algumas comparações com o segundo mandato do presidente Lula. Na época, ele não participou da reunião da cúpula do G20, decidiu cancelar a viagem de última hora por causa das fortes enchentes que, na ocasião, atingiam o nordeste do país. Como é que o senhor avalia essa viagem nesse momento, né? Eu não estou falando do cancelamento, até porque nesse momento o Brasil está assumindo um papel de maior relevância dentro do G20, se é que a gente pode falar assim, né, com a presidência do bloco, mas queria te ouvir em relação a essa participação e o que representa, né, a figura do presidente embarcando neste momento.
Bom, primeiro eu queria corrigir, eu estou vendo alguns comentários na mídia de um modo geral, que se o presidente não fosse, o Brasil não assumiria esse cargo, né? Isso não é verdade, tá? Isso não tem nenhuma base legal. Aliás, o G20 se pauta pela informalidade. Então, se o presidente tivesse enviado um representante, o nosso próprio ministro das Relações Exteriores, ou vice-presidente, seria efetiva, né, aí a condução do Brasil nessa liderança. Débora, foi uma opção, não é? Foi uma decisão que vai gerar consequências. A rigor, se poderia, sem dúvida, adiar a viagem por algumas horas, não é? O Brasil não participar, enfim, das primeiras reuniões e fazer, não é? Aí cumprir o papel que se espera também de um presidente diante de uma tragédia tão significativa. Para fechar, né, Débora, como você anunciou, não quero tomar muito tempo dos ouvintes, no primeiro ano, em geral, os governos têm mais foco, aliás, no primeiro e no segundo ano, no modelo americano, seguindo o modelo americano, nas questões internas, né? Então, esse ativismo exagerado, né? Essa aposta na quantidade de viagens, primeiro que não vai redundar necessariamente em qualidade e em avanço na política externa, né? Eu teria sido mais cuidadoso em levar adiante, como estrategista, né, uma sequência de viagens tão sucessivas e tão numerosas no momento em que o governo ainda está se estruturando, isso é natural, né? Então, me parece que foi uma decisão, né, que vai trazer ônus significativos do ponto de vista, já está trazendo, né, do ponto de vista interno, mas não há nenhuma, né, digamos, nenhum impedimento dele ter adiado a sua viagem, ou mesmo não ir, com o fato do Brasil assumir uma posição de liderança no G20 durante os próximos anos. Eu estou vendo algumas informações nesse sentido, totalmente equivocada, tá ok? Sidney Leite, professor doutor em Relações Internacionais das Faculdades Rio Branco, obrigado pela entrevista, um ótimo fim de semana para o senhor. Um forte abraço, muito bom falar na rádio em que sou um grande ouvinte. Aí sim, valeu, professor. Obrigada, professor, pelas participações de sempre bom fim de semana.